O trabalho como determinante do processo saúde e doença. Ana Cláudia Moreira Cardoso. Parte 3. Do individual ao social. A complexidade da relação entre trabalho e saúde do trabalhador explicita que, para sua compreensão, a análise deve levar em conta outras fontes de informação, vindas de dentro e de fora da empresa. No primeiro caso, como sugerido pelo INSS, as dimensões a serem analisadas seriam tempo de trabalho, normal e extraordinário, rotatividade, relações sociais na empresa, tipo de formação dada aos trabalhadores e gestores, remuneração, plano de cargos e carreiras e organização do trabalho. Como indicadores de resultados sobre a saúde, são definidas outras informações a analisar, como o número de afastamentos ligados à saúde, o percentual de pessoas afastadas, os setores mais afetados, os motivos e a duração dos afastamentos, as visitas aos médicos do trabalho, a taxa de absenteísmo, entre outras. Esse olhar amplo permite que sejam analisadas não apenas as consequências, mas também os determinantes do adoecimento e dos acidentes de trabalho. O problema é que, no Brasil, raramente os membros das comissões de saúde ou os sindicatos, aliás, nem mesmo os inspetores do trabalho, têm acesso a essas informações. Afinal, o local de trabalho é visto como algo privado, onde nem os representantes dos trabalhadores e do Estado podem intervir, sobretudo quando o assunto diz respeito às formas de organizar e gerir o trabalho. Por isso mesmo é necessário destacar a importância de pesquisas nacionais que captem informações de diversos setores da economia e sejam realizadas ao longo do tempo, que possibilitem identificar as condições, organizações, tecnologias e relações de trabalho que determinam a carga de trabalho física, emocional e psicológica, a partir da vivência e da percepção daquele que suporta tal carga, o trabalhador no Brasil. Ainda não há uma pesquisa com essas características. A investigação realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, capta apenas as doenças da população, mas não questiona sobre o trabalho e o emprego dos pesquisados, e, consequentemente, fica impossibilitada de estabelecer essas relações. Em uma das raras pesquisas sobre a intensidade do trabalho, Dal Rosso revela que, para 43,2% dos trabalhadores entrevistados, o trabalho foi mais intenso nos últimos anos. Se focalizarmos uma das formas de intensificação, como a gestão por metas e objetivos, o percentual de trabalhadores que declara sentir uma pressão maior no trabalho é de 56,8%, sendo muito diversa a situação nos diversos setores pesquisados. No setor bancário e de telecomunicação, 98% dos trabalhadores frisam um aumento de pressão em função da gestão por metas objetivos. Além disso, o autor sublinha que, pelo fato de o trabalho exigir resultados materiais e imateriais e demandar que o trabalhador empenhe cada vez mais energia física, mental e emocional, novos problemas de saúde somam-se aos antigos. Conforme seu estudo, 24,6% dos trabalhadores declararam já terem tido problemas de saúde decorrentes do trabalho e 18,9% afirmaram já terem obtido atestado médico em decorrência de sobrecarga no trabalho. No caso do setor bancário, do qual Paula faz parte, o sindicato realizou uma ampla pesquisa, em 2014, em que ficou explícito que a pressão no trabalho, as metas abusivas e o medo de perder o emprego têm levado ao adoecimento dos trabalhadores. 84% dos trabalhadores pesquisados relataram já ter sentido algum problema de saúde com frequência e acima do normal. E no ranking desses problemas, o estresse ocupa o primeiro lugar, apontado por 65% dos entrevistados. Mais da metade, 52%, disse ter dificuldade para relaxar e está sempre preocupado com o trabalho. Cansaço e fadiga constantes foram apontados por 47% deles, e 40% afirmaram sentir dor ou formigamento nos ombros, braços e mãos. Para eles o trabalho é fonte de apreensão constante e medo da exposição pública, de tensão permanente por medo de assalto e violência, é um ambiente de baixa tolerância ao erro, de acúmulo de tarefas. No segmento de gerentes comerciais, que é também o caso de Paula, há muitas falas que mencionam a necessidade de desrespeitar as convicções pessoais para conseguir atingir metas abusivas. Os relatos fazem referência aos trabalhadores precisarem se humilhar diante dos seus clientes para conseguir a venda de produtos, desvinculados de sua necessidade, chegando ao extremo de venderem produtos para seus próprios familiares. Tamanha é a pressão do provável insucesso. Outros relatam, ainda,
que são colocados diante da pressão de ir contra suas convicções morais e éticas, para atingirem as metas pré-estabelecidas, explicitando medo de perderem o emprego, caso não atinjam as metas, me obrigam a fazer, se não é perder o emprego. Aliás, essa gestão por metas está generalizada e presente nos mais diversos setores. No comércio, por exemplo, muitas vezes a meta dos vendedores da CIA é realizar a venda em 5 vezes com juros, em vez de 3 vezes sem juros. Nas Casas Bahia, os trabalhadores devem vender os aparelhos, acompanhados da garantia estendida. Até mesmo nas farmácias ou padarias, os funcionários devem vender determinados tipos de produtos em um certo tempo. Também os professores universitários devem cumprir metas para elaborar artigos e orientar alunos. Ou, ainda, as enfermeiras, que são pressionadas a atender uma quantidade cada vez maior de leitos por dia. Como frisa Seligman Silva, a forma de gestão por metas ou objetivos está presente em todos os âmbitos da vida humana, individual e coletiva, penetrando, inclusive, em áreas em que os trabalhadores, tradicionalmente, sempre tiveram certa autonomia e independência, como na saúde e na universidade. Por isso mesmo, há necessidade de pesquisas que tenham ampla abrangência, tanto do ponto de vista setorial como regional. Nas pesquisas internacionais analisadas, observa-se que seu principal objetivo é compreender de que forma as condições físicas e organizacionais de trabalho, exposições de risco, as situações dos trabalhadores em relação ao emprego, insegurança, desemprego, inatividade, os recursos econômicos, cognitivos, psicológicos, sociais, disponíveis ou não para os trabalhadores, contribuem, ao longo do tempo, para manter ou prejudicar a saúde dos trabalhadores. Para isso, as pesquisas analisam a relação trabalho-saúde pela percepção do trabalhador de suas condições de trabalho e sua saúde, sendo que muitas delas desenvolveram, inclusive, questionários autoaplicados, como a QVT, K10, CIP, NHP, IWCS e CT. No geral, essas pesquisas buscam compreender a avaliação que o trabalhador faz, na comparação do trabalho que ele tem para realizar, demanda física, mental e emocional, com os meios de que dispõe para realizá-lo, recursos, poderes, capacidades etc., considerando o contexto social, político e histórico de cada sociedade. A fundamentação teórico-metodológica parte das análises realizadas por Karasek e Segrist, que concluíram que se o trabalhador sofre forte pressão, demanda, mas tem fraca autonomia, fraca sustentação social e ausência de reconhecimento, tal situação constitui fator de risco e tensão no trabalho, gerando insatisfação e favorecendo o adoecimento. Isto é, o adoecimento ocorre quando o trabalhador recebe exigências para as quais não dispõe de meios suficientes de enfrentamento, quando a empresa realiza uma demanda, seja ela física, mental ou emocional, mas não fornece os meios necessários para sua solução. No contexto atual, de acordo com Dalbas Letourneus e Tebaldmone, observa-se uma organização do trabalho que realiza uma hipersolicitação aos trabalhadores com a definição de prazos cada vez mais curtos, forte repetição, cadências elevadas, falta de tempo para a realização do trabalho, havendo justaposição de riscos denominados clássicos, como os físicos e químicos, e os novos riscos causados pela pressão do tempo e pela exigência de uma produtividade cada vez mais elevada. Por isso mesmo, as pesquisas internacionais sobre trabalho e saúde têm como foco não apenas as questões que poderíamos chamar de físicas, mas também aquelas relacionadas com os aspectos emocionais e psicológicos, com o pressuposto de que elas não podem ser tratadas separadamente. Muitas dessas pesquisas, aliás, como a CT, a EWCS, a QVT, a SUMERI, sobretudo, a CIP, estão incluindo em seus questionários questões específicas sobre riscos psicossociais no trabalho. A necessidade de análises para além dos adoecimentos tradicionais, ou seja, causados por fatores físicos, químicos, biológicos ou mecânicos, fica explícita nas pesquisas citadas e, sobretudo, nos estudos elaborados pelo College de Expertise em 2011, após diversos suicídios em empresas francesas. Nesses estudos, os fatores sugeridos para análise são a. Exigência no trabalho, qualidade, pressão temporal, complexidade e conciliação entre ocupação e vida privada. B. Exigência emocional, trabalho em contato com o público, medo no trabalho etc. C.
Autonomia e margem de manobra, liberdade para definir quando e como fazer o trabalho, previsibilidade do trabalho, utilização e desenvolvimento de competências profissionais, participação em decisões, etc. D. Relação social, relação no trabalho, apoio social no trabalho, violência no trabalho, assédio, reconhecimento e recompensa, ordens contraditórias, etc. E conflito de valores e insegurança de emprego e salário. Por fim, para compreendermos melhor o processo saúde-doença, é necessário ainda analisar as informações mais gerais e tradicionais sobre adoecimento e acidentes do trabalho. Tais informações também são reveladoras da situação atual, mesmo que muito limitadas, uma vez que muitas vezes as empresas não reconhecem que o adoecimento está relacionado com o trabalho, mesmo no caso de doenças semelhantes às lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomusculares vinculados ao trabalho. Ler Dort. Daí a extrema importância de ampliar a implantação do Nexo Técnico Epidemiológico, NTEP, que permite identificar quais doenças e acidentes estão relacionados com a prática de determinada atividade profissional. É possível, assim, qualificar o acidente de trabalho e demarcar que se trata de benefício acidentário e não previdenciário normal. Quando o NTEP é identificado, a empresa deve provar que as doenças não derivam da atividade profissional e os acidentes de trabalho não foram causados pelo trabalhador, ou seja, o ônus da prova passa a ser do empregador e não mais do trabalhador. Entretanto, vale ressaltar que, apesar de ser uma grande conquista, o NTEP ainda é muito limitado e nem sempre aplicado pelos peritos do INSS, como pode ser observado no volume de benefícios previdenciários e acidentários 6 concedidos pelo Ministério da Previdência. Em 2013, por exemplo, é evidente a prevalência da concessão do auxílio-doença, 88% dos benefícios, para o acidentário em todas as categorias de classificação internacional de doenças, CID. Ao olharmos especificamente para o setor bancário, os transtornos mentais e comportamentais são a primeira causa nos benefícios previdenciários e apenas a terceira nos benefícios acidentários. A complexidade para chegar ao diagnóstico dessas doenças e a cultura de culpar o trabalhador que adoece, como aconteceu com Paula, oficialmente licenciada por causa da cirurgia na bexiga, sugerem que poderia ser muito maior o número de trabalhadores recebendo o benefício acidentário. Assim, vê-se que tanto a conversa direta com os trabalhadores como as pesquisas sobre o tema trabalho e saúde permitem a compreensão não apenas das doenças e dos tipos de acidentes existentes, mas, sobretudo, de suas causas e determinantes. Sem dúvida, é muito importante saber quais são as doenças mais frequentes, os tipos de acidente e em quais setores ocorrem, mas é essencial compreender que o trabalho está levando a essa situação. Afinal, a intenção é que os atores sociais possam atuar nos determinantes causas do adoecimento e não apenas em suas consequências. Que possam realmente agir de forma preventiva, tanto do ponto de vista organizacional, como individual, no espaço micro dos locais de trabalho, no espaço meso das negociações coletivas e também no espaço macro da construção de legislação e de políticas públicas. Pela abordagem do trabalho como determinante do processo saúde-doença. Esta seção pretende sistematizar as discussões realizadas até o momento ao apresentar alguns fatores essenciais para a compreensão do trabalho como determinante no processo saúde-doença, considerando-se as diversas formas de análise já apresentadas. Como discutido, inicialmente é necessário comparar situação meio-ambiente, determinantes, exigências, prescrições do trabalho, que podem ser chamadas de demandas estabelecidas e definidas pelas empresas. Por outro lado, é fundamental compreendermos quais são os recursos, capacidades, poderes, os respectivos meios, que as empresas dispõem para que os trabalhadores possam responder às demandas e realizar o trabalho. As demandas incluem tanto os aspectos físicos como os emocionais e cognitivos, dando conta da realidade das diferentes situações, bem como dos diversos setores da economia. As demandas dividem-se em físicas, quantidade de trabalho, intensidade, o ritmo, determinado por máquinas, clientes, colegas, metas e objetivos, polivalência, interrupções, pressão temporal. Emocionais, tensão com o público, contato com o sofrimento, necessidade de esconder a emoção, de acalmar pessoas, medo durante a realização do trabalho. Cognitivas, a complexidade do trabalho, pensar várias coisas ao mesmo tempo, monotonia, aprendizado de coisas novas, grau de concentração, necessidade de seguir normas,
grau de responsabilidade, resolução de problemas, concentração, atenção, mudanças constantes. Seja em relação aos colegas de trabalho, à hierarquia, à função, aos produtos, às normas, entre outras. Os meios, por sua vez, abrangem não só elementos do ambiente físico, que continuam a ser importantes, mas também outros tipos de recursos e capacidades que as empresas precisariam dar ao trabalhador, como autonomia e margem de manobra, para definir a ordem das tarefas, os métodos, a cadência e ou velocidade, as pausas, os horários, a participação nas mudanças da organização e na definição dos objetivos, os espaços de discussão, a possibilidade de tomar decisões. Formação, no que se refere tanto à sua duração quanto ao seu conteúdo. Processo e organização do trabalho, previsibilidade no trabalho, eliminação de prescrições contraditórias, informação suficiente para realizar trabalho ou saber onde encontrá-las, informações sobre mudanças futuras. Relação social e apoio à coordenação e aos colegas de trabalho, apoio social e ou ajuda para resolver problemas, colaboração entre trabalhadores, formas de avaliação, equidade, respeito, sentir-se parte do grupo ou isolado. Violência, agressão verbal e ou física, assédio moral, organizacional e sexual. Relação esforço-reconhecimento, que se manifesta nas formas de promoção, de avaliação, no salário, etc. Tempo de trabalho, no que se refere à duração normal e extra e à sua distribuição. Ambiente físico adequado, luz, temperatura, cheiro, limpeza, ausência de barulho, equipamentos adequados, não exposição a agentes químicos do biológicos, poluição e radiação, etc. Segurança no emprego, atual e futuro. A relação entre as demandas e os meios precisa ser analisada, ainda, em sua dimensão temporal. O trabalhador pode vivenciar um enorme desequilíbrio entre as demandas e a capacidade de enfrentá-las, por um determinado período de tempo, sem que isso tenha consequências negativas para sua saúde. No entanto, o mesmo desequilíbrio, se prolongado, pode acarretar reações de estresse e, consequentemente, levar ao adoecimento. Foi o que aconteceu com Paula, que por muitos anos foi submetida à pressão de atender cada vez mais clientes em cada vez mais estados, sem que houvesse aumento da equipe, redução de outras tarefas, etc. Em seguida, devem-se observar as consequências da relação de desequilíbrio entre a demanda e os meios. Uma delas diz respeito aos sentimentos que o trabalhador pode expressar em função do processo ou do resultado do trabalho, de sua situação com os outros trabalhadores, da compatibilização entre sua vida profissional e sua vida privada. Nesse caso, os sentimentos de desequilíbrio entre vida e trabalho, de isolamento e ou de não pertencimento ao grupo, de conflito de valor, de ausência de prazer, de medo, de que o trabalho não tem valor ou utilidade, etc. Todos são entendidos como alarmes de um futuro adoecimento. Por exemplo, os sentimentos, há ainda as consequências para a saúde do trabalhador. De uma forma geral, é essencial captar não apenas as doenças já definidas como doenças do trabalho ou doenças profissionais, mas outros sintomas que também têm sido apontados como resultantes do processo de intensificação do trabalho. Entre eles, o mal-estar e sofrimento, como o cansaço, a ansiedade, o estresse, o desânimo, a dificuldade para dormir, o desespero, a perda de referência. As dores, como dores de cabeça, braços, costas, pernas, estômago, tonturas, palpitações, etc. E, enfim, as doenças, Lerdort, diabetes, problemas cardiovasculares, gastrite, úlcera, hipertensão, depressão, AVC, hipertiroidismo, infertilidade, impotência sexual, síndrome do pânico, etc., e os acidentes de trabalho. Outra consequência do desequilíbrio entre a demanda e a possibilidade de executá-la refere-se a problemas verificados nos resultados do trabalho, do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Tais resultados podem ser observados, por exemplo, na redução da qualidade do produto ou do atendimento ao cliente e na redução da produtividade. Por fim, como ressaltam Asfarg e Matevon, é importante analisar as ações dos trabalhadores diante desse tipo de relação de desequilíbrio, como eles agem e reagem, se pedem ajuda e ou conversam com os colegas, com a coordenação ou com o comitê de saúde, se vão ao médico do trabalho ou ao médico fora da empresa, se tomam medicamentos e ou psicotrópicos, se faltam ao trabalho, se tiram férias ou dias de banco de horas, se recorrem à licença saúde,
se, ao contrário, vão trabalhar mesmo doentes, ou não se sentindo bem, o chamado presenteísmo, se pedem demissão, mudam de função, de horário de trabalho, ou, até, se tentam ou praticam o suicídio. Apesar de esta ser a última dimensão, na realidade ela está presente em todos os momentos, podendo alterar totalmente o processo saúde-doença. Isto é, se o trabalhador ao sentir que não está tendo tempo para realizar seu trabalho, ou que seu esforço não está sendo reconhecido conforme avalia que deveria, discutir a situação com o sindicato ou mesmo conversar com seus colegas de trabalho, tal ação poderá ter um impacto totalmente diferente caso ele não tenha a quem recorrer. Da mesma forma, diante de uma doença, o trabalhador pode ter direito a uma licença e se recuperar ou, ao contrário, ter de continuar trabalhando mesmo doente. Dependendo da direção tomada, a ação terá um impacto totalmente distinto no seu processo saúde-doença. Considerações finais. A dinâmica das transformações socioeconômicas verificadas nas últimas 4 décadas tem impactado profundamente no trabalho. Há aquelas que são mais visíveis para a sociedade e estão presentes na pauta política de negociação, como o desemprego, a flexibilização do trabalho e a desregulamentação dos direitos trabalhistas. Outras, entretanto, ficam fora desse processo de discussão, justamente por serem menos evidentes. Entre elas, a implantação da gestão pelo estresse, a crescente intensidade do trabalho, o aumento da pressão, do controle, da responsabilização, da competição entre os trabalhadores e da sobrecarga mental e emocional. Ou seja, de uma forma geral, a gestão e a organização do trabalho não fazem ou raramente fazem parte da negociação com os trabalhadores, sendo definidas quase unicamente pelo capital. Por isso mesmo, ainda menos visíveis são as implicações dessas mudanças para a vida e a saúde dos trabalhadores, tanto dentro como fora do local de trabalho. Crescem e diversificam-se as formas de sofrimento e as doenças ligadas ao exercício do trabalho, fadiga generalizada, dores musculares, estresse, ansiedade, angústia, depressão, medo, esgotamento profissional, síndrome de burnout, síndrome do pânico, LER-DORT e problemas cardíacos. Assim, mesmo não sendo o objetivo deste artigo aprofundar uma análise do trabalho e do emprego no contexto atual, ficou evidente que estamos diante de um amplo processo de precarização. Apesar de o caso de Paula ser de uma trabalhadora inserida formalmente no mercado de trabalho, com um salário acima da média, com direitos garantidos em convenção coletiva, em um setor de ponta da economia e com um nível elevado de formação, ou seja, alguém que faz parte do grupo dos incluídos, conforme Castel. Mesmo assim, sua fala explicita um processo de degradação do trabalho. Como Franco, Druck e Seligman Silva ressaltam, a precarização do trabalho e do emprego é uma característica que se destaca e abrange diversas dimensões: a precarização dos vínculos de trabalho e das relações contratuais, a precarização da organização e das condições de trabalho, a precarização da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, a precarização do tecido social, a precarização na natureza da representação e organização coletiva e sindical. O processo geral opõe-se ao que vem sendo chamado de trabalho sustentável, como definido na Estratégia Europeia 2020. De acordo com essa resolução, a garantia da qualidade do trabalho e do emprego é essencial para um crescimento inclusivo e sustentável. E um dos elementos que contribui para esse crescimento é, justamente, a construção de ambientes de trabalho capazes não apenas de atrair os trabalhadores, mas, sobretudo, de mantê-los em seus empregos, protegendo, ao mesmo tempo, a sua saúde e o desenvolvimento das empresas. Portanto, o trabalho deve ser sustentável tanto do ponto de vista dos indivíduos e de suas famílias como da sociedade e das próprias empresas. Por isso mesmo o contexto atual explicita a necessidade de construção de novos conhecimentos sobre a relação entre trabalho e saúde, buscando melhor conhecê-la, explicitá-la e, assim, inseri-la no debate político e social. Para que se possa realmente compreender a relação trabalho-saúde, é importante considerar a vivência do trabalhador sobre carga de trabalho, nível de esforço, físico, cognitivo e emocional, por um determinado período em um contexto organizado localmente e também socialmente, tendo em mente, ainda, os valores, os direitos e as leis vigentes. Por exemplo, pode-se estar em uma sociedade em que o discurso prevalecente explicita o papel determinante do trabalho no processo saúde-doença-acidente ou, ao contrário, um discurso que culpa e responsabiliza o trabalhador individualmente em função da sua vida privada.
influenciando a percepção na avaliação fala do trabalhador e de sua família. Isso ficou evidente no caso de Paula, ao relatar que sua filha a culpou por não reagir, chegando ao ponto de ter tentado suicídio. Ou seja, há uma relação de influência recíproca entre a forma como os sujeitos individualmente avaliam sua situação e a maneira como a sociedade trata as questões. Mostramos que, no Brasil, seria de extrema importância uma ampla pesquisa sobre trabalho e saúde do trabalhador, que possibilitasse conhecer melhor a atual organização do trabalho, o processo de intensificação e a saúde do trabalhador, considerando cada um desses elementos, assim como a relação entre eles. Como ressalta Fernix, as pesquisas realizadas em diversos países sobre condição de trabalho, que tratam da descrição de um trabalho real, tal como percebido por um trabalhador, fornecem elementos de apreciação sobre as exigências do trabalho, as condições nas quais ele é exercido e a penosidade que lhe pode resultar. Tais investigações têm contribuído para a visualização do forte processo de intensificação, de precarização e de flexibilização que, apesar de tão presente na sociedade atual, ainda é pouco discutido, negociado ou considerado como objeto de legislação. O problema é que a explicitação do trabalho como determinante do processo saúde-doença exige questionar sua própria organização e gestão, questões que o capital enxerga como privadas, nas quais nem os trabalhadores nem o Estado deveriam intervir. No caso da sociedade brasileira, essa ausência de discussão fica evidenciada pelos resultados dos acordos ou convenções coletivas, nos quais praticamente não existem cláusulas sobre a organização do trabalho e a gestão, o processo de inovação tecnológica ou a intensificação. Mesmo quando a questão da saúde é foco de negociação coletiva, na maior parte das vezes a discussão recai sobre as consequências e não sobre as causas do adoecimento. Uma pesquisa com o referido objetivo respaldaria trabalhadores e seus representantes para pressionar os empregadores a abrirem um debate sobre o assunto. Ao mesmo tempo, contribuiria para que os profissionais que trabalham na área da saúde e da saúde do trabalhador incluíssem o trabalho como elemento essencial para a compreensão do processo saúde-doença. Sabemos que construir novos conhecimentos e informações não garante a inclusão de um tema no debate político. Como ressalta Fernix, ao tornar o olhar capaz de captar e demonstrar a relação entre trabalho e saúde, não podemos deixar de considerar que, assim como as condições de trabalho são objeto de conflito social, as tentativas de avaliação dessas condições também serão objeto desse mesmo conflito. Afinal, não interessa aos empregadores explicitar que a organização e a gestão do trabalho são responsáveis pelo adoecimento do trabalhador. Ou seja, há duas questões que precisam ser pensadas separadamente, apesar de sua interrelação. A primeira é criar instrumentos que possibilitem o conhecimento das dimensões do trabalho que estão contribuindo para o adoecimento dos trabalhadores, dentro e fora do local de trabalho. A segunda é, com base nesse conhecimento, produzir normas nos espaços micro, meso e macro que possam regular e impedir que a organização e a gestão atual do trabalho continuem a intensificá-lo e a degradá-lo, a ponto de levar a adoecimentos, acidentes e até suicídios de trabalhadores.